Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a ditadura militar no Brasil. Na manhã de 1º de abril de 1964, cidadãos das principais cidades brasileiras acordaram com a movimentação de tropas do exército. Era o golpe militar em andamento, que, contando com o apoio de parte da sociedade civil, depôs o presidente João Goulart sobre a justificativa de garantir a ordem e a segurança no país e conter as ações daqueles que supostamente pretendiam transformar o Brasil em um país socialista. Apesar de ainda contar com o apoio dos governadores Miguel Arraes, em Pernambuco, e João Dória, em Sergipe, além de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, o presidente deposto João Goulart se refugiou no estado gaúcho e, em seguida, exilou-se no Uruguai, procurando evitar conflito armado. Após o golpe, os militares assumiram o poder e cassaram o mandato de muitos políticos da oposição. No dia 15 de abril, o Congresso Nacional elegeu indiretamente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente do Brasil. A partir de então, os militares garantiram o controle social por meio do autoritarismo e da repressão policial. Entre os perseguidos pelo regime militar estavam personalidades conhecidas no meio político, como Luiz Carlos Prestes, João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Samuel Weiner e Juscelino Kubitschek. Alguns artistas foram acusados de serem comunistas e perderam o emprego, como Erivelto Martins, Mário Lago, Dias Gomes, Paulo Gracindo, entre outros. O líder comunista Gregório Bezerra foi preso, espancado e arrastado pelas ruas da cidade de Recife. Mesmo políticos conservadores, que haviam apoiado o golpe esperando receber benefícios políticos, foram posteriormente relegados ao isolamento político ou mesmo cassados. Esse foi o caso de Carlos Lacerda, ex-governador do estado da Guanabara. Após assumirem o governo, os militares tomaram uma série de medidas a fim de exercerem o controle sobre a população e centralizar as decisões políticas. Entre essas medidas estavam os atos institucionais. Ao longo da ditadura foram promulgados 17 atos institucionais. O primeiro deles, o AI-1, procurou consolidar e dar legitimidade ao novo regime. Instituiu a eleição indireta para presidente, cassou por 10 anos os direitos políticos daqueles considerados inimigos do regime e suspendeu por 6 meses os direitos constitucionais de todos os brasileiros. As perseguições, o exílio e a censura passaram então a fazer parte do cotidiano brasileiro, limitando a participação da sociedade civil na vida política do país. Em outubro de 1965, o AI-2 foi promulgado. Ele extinguia os partidos políticos existentes. E, juntamente com o AI-4, oficializava 2 novos partidos: o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era um partido alinhado ao regime militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que fazia oposição ao governo e defendia a redemocratização, apesar de sofrer com as restrições impostas pela ditadura. Ao mesmo tempo que proibia a circulação de ideias e informações consideradas impatrióticas, o governo militar divulgava massivamente a sua ideologia em propaganda nos meios de comunicação e em instituições educacionais. Lemas como Brasil, ame ou deixo buscavam vincular ideias nacionalistas e desenvolvimentistas, promovendo uma imagem positiva do governo, enquanto transmitiam a impressão
de que o Brasil estava se tornando uma grande potência. Com isso, procurava-se também encobrir a falta de liberdade política e os problemas sociais presentes no país. A partir de 1969, o ensino de educação moral e cívica se tornou obrigatório em todas as escolas brasileiras. Durante a ditadura, a função primordial dessa disciplina foi transmitir aos alunos conceitos e valores alinhados à ideologia do regime militar. Desenvolvida no contexto da Guerra Fria, a doutrina de segurança nacional foi elaborada por estadunidenses com a intenção de conter o avanço das ideias comunistas na América Latina, principalmente após a Revolução Cubana, ocorrida em 1959. Essa doutrina tinha como objetivo identificar e prender as pessoas consideradas contrárias ao regime político instituído, principalmente comunistas. No Brasil, essa doutrina foi adotada pelos militares da Escola Superior de Guerra, órgão ligado ao Ministério da Defesa, que defendia o desenvolvimento nacional aliado ao capital estrangeiro. Durante a ditadura militar, a doutrina de segurança nacional era a base ideológica da política instituída pelos militares, servindo como justificativa para as ações repressoras do governo contra as pessoas e ideias consideradas subversivas. Durante o governo militar, foram criados vários órgãos estatais que visavam identificar e perseguir indivíduos considerados subversivos. Em nome da segurança nacional, órgãos como o Serviço Nacional de Informações, o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações e Defesa Interna tinham a função de controlar as informações que circulavam no país e de desarticular as organizações que visavam combater o regime militar, localizando e prendendo seus militantes. Muitas pessoas que faziam oposição ao regime, como políticos, estudantes, trabalhadores, artistas e escritores, foram perseguidas por agentes do governo. Vários opositores fugiram do país, pois corriam risco de serem presos, torturados ou até mesmo assassinados. As proibições impostas pela censura também faziam parte da doutrina de segurança nacional. A censura foi oficializada por um decreto em janeiro de 1970. De acordo com esse decreto, estava proibida a divulgação de obras que tivessem conteúdos considerados subversivos e que colocassem em risco a segurança nacional. Na prática, a censura já era praticada desde 1967, quando foi criada a Lei de Imprensa. Porém, ao longo dos anos, ela atingiu todos os meios de comunicação. Programas de televisão e de rádio, jornais, revistas, livros, letras de músicas, peças de teatro, filmes, ou seja, quase toda a produção cultural e intelectual brasileira tinha que passar pelo crivo dos censores que trabalhavam para o regime militar. Conteúdos que criticassem ou transmitissem uma visão negativa do regime, alinhados ou não à ideologia comunista, eram considerados impatrióticos e então censurados. Redações de jornal, bancas de revistas, livrarias e editoras foram fechadas e muitas vezes tornaram-se alvos de ataques de agentes do governo. Além da violência institucionalizada pelo regime militar, como a censura, as prisões e o exílio, também havia prática de repressão e tortura não oficiais. Os torturadores contavam com a cumplicidade de seus superiores e aproveitavam-se da impunidade para usar métodos de repressão violentos contra os inimigos do regime. Muitas pessoas morreram ou sofreram danos irreversíveis ao serem submetidos à tortura utilizada nos interrogatórios, ou como penalidade por seus crimes contra a ordem. Uma vez capturados, os suspeitos podiam sofrer maus tratos e castigos corporais diversos. Práticas como choques elétricos, afogamentos, pau de arara, espancamentos e palmatória eram comuns nos quartéis para os quais os prisioneiros eram levados. Muitas mulheres sofreram violência sexual. Em casos de acidentes de trabalhos que resultavam na morte do prisioneiro, os militares faziam a desova, ou seja, abandonavam os cadáveres ou enterravam-nos como indigentes. Médicos que compactuavam com os militares
emitiam laudos médicos falsos e forjavam autópsias para encobrir as verdadeiras causas dessas mortes. O golpe de 1964 teve apoio de grande parte da imprensa, que aprovava a derrubada de Jango. No entanto, após o golpe, grandes jornais, como o Correio da Manhã, passaram a publicar denúncias relacionadas ao governo militar. Representado principalmente pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, o movimento estudantil desempenhou um importante papel social durante a ditadura militar. Seus membros organizaram vários centros de cultura popular e implantaram um programa Univolante, que passou a divulgar propostas a favor de uma cultura nacional revolucionária, popular e democrática. Com a crescente repressão, o movimento estudantil de esquerda se desestruturou e perdeu grande parte de sua capacidade de mobilização. Em março de 1968, uma ação militar no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, onde estudantes estavam reunidos, resultou na morte do jovem Edson Luiz. Em resposta, os estudantes organizaram uma marcha contra os abusos do governo militar, da qual participaram líderes do movimento estudantil, escritores, cineastas, artistas plásticos, professores, intelectuais e operários. A mobilização, conhecida como Passeata dos 100 Mil, foi realizada no dia 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro. Durante o governo Médici, entre 1969 e 1974, o regime militar se caracterizou pela violenta repressão aos seus opositores, pela rigorosa censura aos meios de comunicação e pelo rígido controle da sociedade. Esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo. Foco de resistência popular armada começaram a se formar nas cidades e também no campo. Estudantes, operários, camponeses ligados à ideologia de esquerda em organizações guerrilheiras, como a Ação Libertadora Nacional, a Vanguarda Popular Revolucionária e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. A ALN foi uma das primeiras organizações guerrilheiras a entrar em ação durante a ditadura. Ela foi criada em 1967 sob a liderança de Carlos Marighella, ex-membro do PCB. Geralmente, os grupos de guerrilha urbana se organizavam em duas frentes: os grupos de ação, em que atuavam os guerrilheiros que sabiam atirar, usar e fabricar explosivos, planejar e praticar assaltos e sequestros, e os grupos de apoio, que produziam documentos falsos e material de propaganda, roubavam veículos para utilizar nas ações, estocavam armas, munição e dinheiro, além de abrigar guerrilheiros dos grupos de ação em suas casas quando fosse necessário. A guerrilha rural, por sua vez, visava mobilizar a população camponesa para a luta armada. Em várias regiões isoladas do país, os guerrilheiros tinham maior possibilidade de se organizar e treinar, além de abrigar militantes procurados pela polícia. O principal exemplo de guerrilha rural contra a ditadura foi a guerrilha do Araguaia, ocorrida entre os anos de 1971 e 1974, nas matas do rio Araguaia, na região amazônica. Os guerrilheiros instalaram vários postos nas matas, estocando mantimentos, armas e munições. Para combatê-los, o exército montou uma base militar e postos policiais na região. O governo mobilizou aproximadamente 10 mil soldados para combater cerca de 70 guerrilheiros, sufocando o movimento e executando a maioria de seus membros. Desde o início da ditadura, muitos militares defendiam a necessidade de centralizar ainda mais o poder executivo e aumentar a repressão aos opositores do regime. O processo de endurecimento do regime militar começou a se configurar com a promulgação da Constituição de 1967, que institucionalizou as medidas dos atos institucionais e aumentou os poderes do executivo. O AI-5, promulgado em 13 de dezembro de 1968, inaugurou o período mais repressivo do regime, suspendendo o habeas corpus de presos políticos e restringindo ainda mais as liberdades do cidadão. Ele ainda concedeu plenos poderes ao presidente da República, que fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Nacionais e as câmaras de vereadores. Além disso,
o presidente podia cassar mandatos, decretar e prorrogar o estado de sítio e também nomear interventores nos governos estaduais e prefeituras municipais. Ao assumirem o poder, os militares brasileiros empreenderam uma série de medidas econômicas e financeiras, uma série de ações reformistas no campo econômico e financeiro. Eles pretendiam modernizar o capitalismo a fim de garantir o crescimento econômico e afastar a suposta ameaça comunista no país. O plano econômico adotado pelo governo militar baseava-se na entrada de capitais estrangeiros e na instalação de indústrias no Brasil. Para isso, foram feitos grandes investimentos na construção e modernização de portos e rodovias. Por outro lado, o governo tentava aumentar o volume de exportações, o que levou a conter o crescimento do consumo interno, mantendo os salários baixos. Para estimular a entrada de capitais estrangeiros, os militares alteraram a lei que restringia o envio de lucros para o exterior. Desse modo, as empresas multinacionais tinham certeza de que o capital investido no Brasil retornaria às suas matrizes no exterior. A nova política econômica permitiu ao país receber várias indústrias multinacionais, principalmente estadunidenses, elevando a produção de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Houve crescimento das exportações, da exploração de reservas naturais e da produção industrial. Para impulsionar o desenvolvimento das indústrias, o governo passou a conceder empréstimos subsidiados aos empresários, além de conceder créditos pessoais que possibilitaram o aumento do consumo. Parte dos empréstimos estrangeiros era utilizada na construção de grandes obras de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia Transamazônica, com mais de 2.000 quilômetros de extensão no meio da floresta amazônica. Em sua propaganda, o governo apresentava essas obras como demonstração de que o país estava se desenvolvendo, criando assim um clima de otimismo e desviando a atenção da população dos grandes problemas sociais e também da violenta repressão política. Para atender às demandas do crescimento, o governo recorreu a novos empréstimos estrangeiros, aumentando a dívida externa e a dependência em relação ao capitalismo estrangeiro. A situação da economia brasileira agravou-se em 1973, quando teve início a crise do petróleo, que ocasionou um grande aumento no preço do petróleo, numa época em que o Brasil importava a maior parte do combustível que consumia. Além disso, o governo militar passou a ter mais dificuldade para conseguir novos empréstimos, gerando um aumento nos juros da dívida externa. Diante dessa situação, o governo procurou aumentar as exportações, desvalorizando a moeda brasileira e intensificando o arroxo salarial. Como consequência, no início da década de 1980, a inflação disparou e os recursos provenientes das exportações eram utilizados, em sua maior parte, para pagar as parcelas e os juros da dívida externa. Desse modo, chegava ao fim o milagre econômico, deixando como resultado uma economia estagnada e endividada. Por causa da concentração de renda ocorrida durante o período do milagre, houve um grande aumento das desigualdades sociais no Brasil. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.